acesso ao sexo casual. Tô mais pra bicho do que gente. O inverso é a verte que me visto para além do visual. Amar o diferente. Dispenso pensamentos de refil. Tô mais pra monstro do que gente. Não quero tá coberto de razão e ainda sente frio. Eu faço diferente. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Acho um absurdo ser normal. O som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, está começando agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. A gente está transmitindo ao vivo pela Universitária FM 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, nossa rádio escola 820 AM, e por streaming pela internet, pelo facebook.com/programa Fora da Curva, com imagens aqui do estúdio. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com vocês até o meio-dia, com reprise também às 9h de hoje. Você já pode participar do programa. O programa de hoje fala sobre a falta de medicamentos no Sistema Único de Saúde e você participa enviando seu comentário, sua pergunta pelas nossas redes sociais e aqui pelo facebook.com/programa Fora da Curva. O Brasil está vivendo sua maior crise no fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem alerta e quem denuncia que 2 milhões de pacientes já estão ou ficarão sem medicamentos essenciais é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Os secretários informam que os estoques públicos de remédios estão chegando ao fim em todo o Brasil. Segundo o documento, ofício, publicado pelo CONAS,
25 de cerca de 130 remédios estão com estoque zerado e outros 18 devem se esgotar em breve. Entre os medicamentos já esgotados, de acordo com o CONAS, estão remédios para tratamento de leucemia em crianças, por exemplo, para tratamento do câncer de mama, também drogas para pacientes transplantados e para portadores de doenças crônicas. Na semana passada, no dia 31 de maio, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, deu entrevista à imprensa informando que a situação seria resolvida em 30 dias, né? Em um mês. No entanto, também na semana passada, o ministro da Saúde, atual, Luiz Henrique Mandetta, defendeu, né, para espanto e indignação de muita gente, o fim da gratuidade universal do Sistema Único de Saúde. Inclusive, o ministro chegou a afirmar que vai provocar, palavras dele, provocar o Congresso para defender essa medida do fim da gratuidade universal do SUS. Também é importante lembrar que no dia 22 de maio passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que os chamados medicamentos de alto custo devem ser fornecidos pelo Estado, pelo governo. O Fora da Curva de hoje pergunta por que falta remédios no SUS e está conversando com Ivana Botelho, que é promotora de Justiça e Defesa da Saúde do Recife, também é presidenta do Procedimento sobre a Farmácia do Estado. Estamos aqui também com Flávio Lago, que é farmacêutico do Hospital Corrêa Picanço, hospital aqui do Estado de Pernambuco, mestre em Gestão e Economia de Saúde e é conselheiro regional de farmácia aqui do Estado de Pernambuco. Muito bom dia, Ivana. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Espero que seja uma ótima discussão. Obrigada pela presença de vocês novamente aqui no Fora da Curva. Eu queria começar perguntando, Ivana, a falta de remédios é um problema crônico, né, no país, um problema crônico aqui em Pernambuco, mas, segundo o CONAS, este é o momento mais grave que a gente está passando em relação ao desabastecimento, né? Por que, Ivana, isso vem acontecendo e está acontecendo agora de maneira mais extremada? Bom, isso é um problema bem complexo, né? Ao longo nós temos 4 anos que a falta de medicamentos na farmácia do Estado, ela vem sendo muito intensa. Aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. Ao mesmo tempo, nesse período, a gente teve falta de medicamentos em todo o Brasil, medicamentos até relativamente de baixo custo, né? Baratos, como o caso da penicilina, e de alta importância para a vida da população. Que, assim, com a penicilina, você consegue curar várias doenças, inclusive a sífilis, né? E a sífilis congênita você também consegue evitar. Que agora virou epidemia novamente, né? No Brasil. Então a gente volta, né, num cenário de vários, até secular até, e por conta dessa falta que aí não era só em Pernambuco, ela foi em todo o país, né? E aí tem interesse dos laboratórios em geral. Teve aqui em Pernambuco e em outros estados também a dificuldade de pagamento por parte do Estado aos fornecedores, né? Isso é fato, a gente conseguiu identificar isso no procedimento, né? No inquérito civil, mas há também essa falta de interesse de alguns fornecedores de contratualizar, de contratar com o ente público, né? Por que, Ivana, essa falta de interesse? A gente não tem, assim, no inquérito, uma informação. A gente marcou uma audiência com todos os fornecedores que estão sem entregar medicamentos no Estado, né, ao Estado de Pernambuco. Muitos deles, sequer o Estado tem dívida. Outros, o Estado, mesmo aqueles que o Estado tem dívida, ele está fazendo um acordo e está parcelando essa dívida e se comprometendo a pagar em dia o que for faturado a partir de agora. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma falta grande de medicamentos na farmácia. Quais são, Ivana, os que estão neste caso? Eu não lembro, assim, de todos eles, porque são vários, assim, cerca de 60% dos itens da farmácia do Estado estão em falta. Então, assim, tem medicamentos de alto custo e medicamentos mais simples também. Eu me lembro um caso pessoal meu, o hormônio do crescimento, por exemplo, tem uma filha que usa, passou muito tempo faltando, né? Ele está nesse rol. Isso é muito dinâmico. Às vezes ele está num período, aí consegue vir o abastecimento, só que vem numa quantidade inferior à programada, né? À demanda, então ele acaba rapidamente. E isso é bem dinâmico. E esse procedimento, vocês estão já investigando esse inquérito já há uns 3 anos, não é isso, Ivana? Exato. Para descobrir quais são as causas e tentar debelar essa situação.
Flávia, eu queria que nós, né, explicássemos para os ouvintes como é que funciona esse fornecimento de medicamentos pelo SUS. Incrivelmente, muita gente não sabe, né, como funciona, por que a gratuidade, né, quem tem direito, quais as principais doenças que são contempladas, digamos assim, né, com essa Perfeito, Adriana. medida. Assim, importante a gente fazer uma contextualização inicial, porque a assistência farmacêutica no âmbito público, ela começou em 1971, com a central de medicamentos chamada SEMI. Ela foi de 71 até 1997. Então ela é anterior à Constituição de 88, né? Isso, ela bem veio anterior. num regime, né, que era totalmente centralizador, que era a época do regime militar, e ele tinha como lógica tentar deixar medicamentos, até a lógica era interessante, fazer a aquisição de forma centralizada para a população diante de medicamentos necessários. Engraçado que a gente vê naquele tempo, em 71, o elenco que se colocou à disposição de medicamentos à população chegou a um momento de 48 itens, né? Hoje, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, ela contempla mais de 800 itens. Então, a questão ao longo do tempo, quanto ao acesso de medicamento, ela foi se organizando. Mas a SEMI, na sua essência, ela não teve um resultado favorável. Por quê? Porque era o governo federal que centralizava uma aquisição sem conhecer as particularidades de cada região. Locais. Não era distribuição como é feita hoje por estado, né? Consequentemente, o que aconteceu ao longo do tempo? Muito problema de falta, muito problema de perda de medicamento naquela época. E aí, naquela época, também não se discutia tanto medicamentos de alto custo, porque tudo começou também, por exemplo, com a epidemia do HIV e a necessidade de verificar que esses medicamentos tinham alto custo. E cada vez mais as organizações foram de fato se estruturando para que se pudesse garantir. E aí a gente tem, mesmo com a Constituição, a SEMI ainda continuou a estar vigente. A SEMI ela só se finalizou em 1997, depois de vários problemas em relação a atender medicamentos que muitas vezes parecia ser necessário à população, mas na prática não se concretizou. Em 98, foi institucionalizada uma política nacional de medicamentos. Né? Que é quando se descentraliza, Flávio? É quando não só se descentraliza, porque ela vem na lógica do Sistema Único de Saúde, de descentralizar, mas também de pensar na questão do uso racional de medicamentos, né? De deixar medicamentos de fato a quem precisa, a usar a RENAME como lista de referência, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Mas a Política Nacional de Medicamentos ela foi importante porque ela também fez com que a nível nacional a gente tivesse, em 99, a institucionalização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, problemas de falsificação de medicamentos, que era bem comum, ela foi diminuindo, porque agora a gente tem um sistema muito bem regulado pela Anvisa. Em 99, ou seja, há 20 anos, a gente teve a Lei dos Genéricos, que foi um grande ganho à população. A quebra de patentes, né? A quebra de patentes. Né? E a gente, em 2003, no governo Lula, que a gente teve pela assistência farmacêutica, uma assistência farmacêutica institucionalizada no Ministério da Saúde, onde foi criado o DAF, Departamento de Assistência Farmacêutica. Eu queria só explicar por conta desse contexto, porque em 2004, ou seja, logo depois que foi colocado o DAF à disposição do Ministério, foi feita uma política nacional de assistência farmacêutica, de olhar a questão do medicamento muito maior do que deixar o medicamento nas mãos das pessoas, mas também pensar em como essa população utiliza o medicamento. E isso ainda é um grande problema e a gente talvez tenha que discutir hoje não só aquelas pessoas que precisam usar medicamento e que hoje não têm acesso, mas aquelas pessoas que utilizam medicamento estão tendo problemas pelo acesso, mas o uso inadequado dos medicamentos. Automedicação e coisas do gênero? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, em torno de 70% da população mundial utiliza medicamentos não essenciais. Isso, para o sistema feito Brasil, universal, isso vira uma bomba. Estima-se que é um dado do Ministério da Saúde que o SUS, por ano, gasta em torno de 60 bilhões de reais com problemas causados pela automedicação. Então, problemas que são considerados evitáveis, certo? E isso gera um ônus muito grande para os sistemas de saúde. Então, a gente está falando de uma população que utiliza medicamento também de forma indiscriminada, que tem problemas, que gera ônus aos serviços de saúde e que esse ônus, muitas vezes, ele compromete aquela população que necessita de medicamentos
de um alto custo ou até mesmo medicamentos básicos. Uhum. E quem é que tem o direito de receber esses medicamentos essenciais? É todo mundo? A gente precisa comprovar. O fornecimento, doutor Ivana, de medicamentos é uma garantia, né, constitucional. Quando o remédio não chega, por exemplo, o que é que os pacientes podem e devem fazer? Né? Qual é o procedimento? Quais são os passos? O medicamento é gratuito, né, para toda e qualquer pessoa. É importante até dizer pessoa, porque não precisa nem ser brasileiro. Sim, basta estar aqui, basta né? estar no Brasil, né? Isso é um salto muito grande. A gente sai, antes da Constituição, de um sistema que só tinha direito quem trabalhasse e tivesse a carteira assinada, portanto, contribuísse com o INPS. O antigo INPS. Tinha INPS, depois INSS. E para um sistema, né, único realmente e que atende qualquer pessoa que esteja no território brasileiro. Né? Claro que isso a gente tem que ver depois até que ponto, né, a gente pode fazer isso. Mas, em princípio, é assim que está pensado e todo mundo tem direito. Agora, claro que também não posso chegar lá com a receita do meu médico particular para receber remédio no SUS. Não, claro. Eu tenho que entrar no sistema pela porta de entrada, como todo mundo. Então, eu tenho que estar na assistência básica. A assistência básica vai me referenciar para média ou alta complexidade. E aí, então, eu vou ter acesso aos medicamentos através do SUS. Inclusive os medicamentos considerados especiais e de alto custo. Especiais e de alto custo, né? Nessa política toda, há uma distribuição de responsabilidades. Ficam os medicamentos da assistência farmacêutica básica, né? Que são aqueles mais simples, me perdoe o farmacêutico aqui se eu estiver falando, porque eu acho que não tem medicamento simples, mas para ficar mais fácil de entender, os mais simples, os de menor custo, né? Então, esses são de responsabilidade dos municípios darem à população. Tem esses que são do componente especializado, né, que já são algumas doenças, assim, que do ponto de vista epidemiológico é estudada. Então, a lógica é muito bonita, assim, a lógica da política de medicamentos, ela é muito bonita. Então, ficam esses de alto custo, ficam com os estados. E alguns que a União entenda como estratégicos, que há necessidade de um atendimento único por parte da União mesmo, alguns ela compra e encaminha para os estados distribuírem e outros ela encaminha o recurso para que o estado compre, mas são de responsabilidade dela, a União. Da União. Ou seja, do Ministério da Saúde. E no caso de falta, que a gente assiste sempre, infelizmente, né? O que é que o cidadão, a cidadã pode e deve fazer? Faltou medicamento, principalmente um medicamento mais caro, né? Ou que acontece também bastante aqui, não só em Pernambuco, mas em todos os estados, na verdade. Uma medicação que dela depende a vida, por exemplo, do paciente, né? Ou a sobrevida. O que é que as pessoas fazem? Bom, elas têm os canais, né? Tem o próprio Ministério Público, que pode procurar a Promotoria da Saúde, aqui no Recife, e nas diversas cidades, a Promotoria de Justiça, né? Tem a própria Defensoria Pública, se a pessoa quiser de imediato. Porque o Ministério Público tem como rotina iniciar uma investigação e ir buscando as informações para depois, se for o caso, entrar com a ação. E são investigações coletivas ou são individuais? São coletivas? São coletivas, assim. Só quando é uma medicação muito específica, que não consta da padronização do SUS e nenhuma dessas relações, aí a gente encaminha para a Defensoria Pública ou advogado particular, se a pessoa preferir. Ô Flávio, a gente estava falando sobre a situação em Pernambuco no começo do programa, né? Crises constantes de desabastecimento, fatores diversos. Inclusive, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, daqui a pouco a gente pode responder. Adriano Bezerra, ele fala aqui que sobre a falta de remédio pelo SUS, eu ouvi dizer que a falta de pagamento aos terceirizados está causando essa situação. Será que isso é verdade? Pergunta Adriano. Mas eu quero juntar essa pergunta de Adriano para vocês responderem. Como está hoje a situação em Pernambuco de fornecimento de medicamentos, tanto na farmácia do estado, né, para essas medicações especiais e de alto custo, mas também nos postos, nos hospitais públicos. Como é que anda a situação? É importante, Flávio, Ivana. Normalmente, como falta medicamento, direciona sempre o problema à farmácia, né? Mas o problema é muito mais amplo e está voltado à questão do financiamento. A gente sempre discute que quando a gente fala desde da construção do Sistema Único de Saúde, ele já nasceu subfinanciado, né? O subfinanciamento é uma realidade constante
e crescente. O que é esse subfinanciamento, Flávio? Então, Explica para o ouvinte. Os investimentos para adquirir, por exemplo, medicamento, cada vez mais são insuficientes. Sim. Porque a gente também vem observando a expectativa de vida da população, obviamente envelhecendo, naturalmente ela vai adquirir doenças, e a gente muitas vezes não está conseguindo lá na base transformar isso em resultado. Quando eu digo lá da base é porque a gente não está investindo em atenção primária à saúde. Quando a gente não investe em atenção primária à saúde, como a doutora Ivana colocou, os medicamentos básicos são de responsabilidade do município, mas o recurso para se comprar esse medicamento vem do governo federal. É tripartite. É tripartite. Ele tem que Estado, vir uma município parte e União. do município, que é R$ 2,36 por habitante ano, pelo Estado, que é a contrapartida, R$ 2,36 por habitante ano, que repassa para o município, fundo a fundo, e do Ministério é R$ 5,58 por habitante ano. O aglomerado disso, que dá R$ 10,30 por habitante ano, seria o valor para se comprar medicamento básico. Muitas vezes é insuficiente. E aí acontece o quê? Essa população fica órfã de uma assistência de qualidade com medicamentos que garantam na situação mais precoce o seu cuidado. Consequentemente, de uma forma precoce também, elas têm uma necessidade de usar medicamentos de maior custo e por falta, às vezes, de um investimento na atenção primária à saúde, que já está mais do que mostrado que investir em atenção primária à saúde é um investimento mais barato e com maior retorno. O maior retorno à população e ao próprio gestor público. Então, quando a gente redireciona o investimento da atenção primária para outros fins, obviamente que esse investimento acaba tendo como consequência maiores gastos em tecnologias que são medicamentos, são tecnologias de saúde mais onerosas, consequentemente, o lençol é curto. O lençol é curto, você não tem como cobrir, e aí a realidade do Estado não é diferente dos outros estados no Brasil como um todo, e vai ser sempre caótico enquanto a gente não tiver priorização saúde. Na atenção primária à saúde. Inclusive, eu queria que vocês contextualizassem a chamada PEC da morte, né, que congela os gastos na educação e saúde e segurança por 20 anos, que virou emenda constitucional 55, o impacto disso para o fornecimento de medicamentos. Vocês já estão sentindo esse impacto? Já é materializável, visível? Pois é, como já foi dito aqui, né, os recursos, o SUS já nasceu subfinanciado, então, com poucos recursos. A inflação na área da saúde ela é muito mais alta do que nas outras áreas. Por quê, Ivana? Porque se investe muito em pesquisa e aí os medicamentos são mais caros, os aparelhos de tecnologia para fazer cirurgia, tudo. Porque a gente pensa em saúde, né? Mas tem tudo. Uma cirurgia em um hospital como o da Restauração, ela usa e precisa dos equipamentos mais modernos para que o procedimento dê resultado. Né? Então, assim, tudo isso conta e conta muito alto, né? E não tem cabimento de você pensar em congelar o custo... Que já era baixo, né? Que já era baixo. E você baixo. sabendo, porque claro que sabe, o governo sabe disso, as pessoas que integram o governo e todo mundo sabe que a inflação na saúde ela é muito mais alta. Então, outro dia, a presidente do EMOP estava dizendo que uma agulha que ela comprava há um ano a R$5, hoje ela custa R$20, assim, era mais ou menos isso. Então não tem como... Os custos aumentam e o investimento foi congelado. A conta nunca vai bater, né? Diminuiu, né? Então hoje o EMOP tem menos recursos que tinha há um ano para dar conta de uma assistência que aumenta. Porque com a crise também, o número de usuários... Assim, em tese, todos somos usuários do SUS, mas a gente sabe que uma parte apenas utiliza todos os serviços do SUS, né? E esse número tem aumentado nos últimos anos. Então, tá todo mundo... Sim, sem contar que, assim, como a doutora Ivana colocou, as necessidades, elas são infinitas. No SUS são infinitas. Os recursos sempre vão ser escassos. Sempre. Não só no Brasil. As grandes potências econômicas do mundo, eu acho que se preocupam muito mais hoje em pensar em como... otimizar os seus recursos melhor do que o Brasil, que deveria estar pensando isso de uma forma mais avançada. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que por mais que hoje temos necessidades, podem existir novas necessidades a partir de novas doenças. Isso vai requerer novas tecnologias. Como é que a gente vai, por exemplo, ter novos medicamentos que sejam mais efetivos se a gente não vai ter como colocar ele à disposição da população, porque não tem... condições orçamentárias para bancar. E se não tem dinheiro para fazer pesquisa, né? Não existe criação de medicamentos sem pesquisa. Um exemplo disso é o tratamento de câncer.
né? O Ministério da Saúde, o valor que ele paga hoje, como o doutor Flávio tinha falado, ele não dá para pagar somente o remédio. Então, assim, tem medicamentos. E olhe que já tem muitos medicamentos que já são utilizados, assim, pacificamente, né? Na literatura médica já há indicação daqueles medicamentos e no SUS não pode existir porque o recurso que o Ministério da Saúde disponibiliza não dá. O ministro da Saúde, né, afirmou que quer mudar a forma de compra de medicamentos, né? Antes os medicamentos, segundo ele, estavam sendo comprados de 3 em 3 meses e como resposta o Ministério sugere, né, contratos mais longos, a partir do máximo exigido por lei, que é de 12 meses. Vocês veem que isso é parte da solução ou não? Como é que vocês visualizam? Não tem diferença alguma. O Estado de Pernambuco já compra nesse modelo há muitos anos, no mínimo há 4 anos e assim, não tem, isso daí não facilita. É melhor, você consegue um preço melhor, um controle melhor. Você, vamos dizer, você faz a licitação para tudo que você utiliza em 1 ano e você só vai pagando à medida que for solicitando os medicamentos. Então, é mais prático, né? Baixa o preço, mas no momento o que a gente está enfrentando não é porque não se adota essa prática. Se assim fosse, Pernambuco estava muito bem. Sim. E a gente tem um problema grande, eu acredito, que no processo de aquisição de medicamentos, que é o processo de como comprar. A própria lei 8666, que é que gera o processo de licitação pública, ele amarra. Ele gera muitos nós. E para quem é um gestor público hoje, ele sente muito a morosidade dos processos de aquisição diante de uma legislação que, em vez de acelerar o processo, ela emperra o processo da aquisição, como se a gente parece que estivéssemos já errando, né? E aí se cria muitos bloqueios para o processo ser ágil. É por isso que os mercados privados, eles se aproveitam disso, porque eles veem que eles conseguem ter uma outra modalidade de compra que não faz com que haja esse impedimento de tempo. Consequentemente, a gestão pública ela se mostra que é muitas vezes o interesse de alguns ineficiente. Então, esse processo burocrático da própria lei que foi construída deixou muita gente travada. E o processo que era muitas vezes para durar 3 meses uma compra, dura 9 meses, 1 ano. E isso é um dos grandes problemas hoje da gestão pública. O TCU até fez um documento... Tribunal de Contas da União. Isso, recente, orientando como fazer aquisições no âmbito público usando a própria ferramenta da lei. Mas ainda assim é um dos grandes entraves o processo da lei. Essa morosidade. Então, vocês visualizam que essa medida que já é realizada em alguns estados, né, de estender mais esse prazo, ela não necessariamente vai trazer nenhuma solução para o problema. Eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão. Tem solução para o problema, gente, do desabastecimento? Eu acredito que tem solução para tudo. E aí eu vou fazer igual aquele ditado popular, né? Tem solução para tudo, menos para a morte. É preciso ter uma conjunção, né? Unir realmente esforços e de gestão e de análise mesmo da lei. Lembrei você falando da lei de licitação, quando eu estudava direito, um professor falando da lei de licitação à época aí. E eu assim, né? Meu Deus, para que tudo isso? Tem tanta amarra e você vê que tem desvio de recurso público. Parece que ele ouviu o meu pensamento, que ele olhou assim e fez... Isso tudo só resolve se o gestor for honesto. E se o gestor for honesto, não precisa de nada disso. Verdade. Ou seja, realmente, assim, a lei, ela vem, eu acho que muito mais para provar que o serviço público ele é ineficiente. Para querer provar. É um desafio para nós gestores, para os fiscais também, né, como o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. Mas a gente tem que pensar numa outra forma de ter como fiscalizar os recursos públicos, mas também não inviabilizar os processos, né, de compra. E uma outra informação importante, porque ao longo do tempo, da SEMI que eu falei há pouco, e para os dias atuais, a tecnologia conta a favor, por exemplo, da assistência farmacêutica. A doutora Ivana está acompanhando bem hoje os sistemas de informação que, por exemplo, o Estado tem, dá a condição de saber quantos pacientes tem, né? São mais de 40 mil pessoas recebendo medicamento de alto custo. Né? Então, você consegue, através de um sistema de informação... Isso é em Pernambuco? Esses dados de Pernambuco? Isso. Você consegue, através dessa informação, planejar para cada medicamento qual é a sua necessidade. Sim. Então, quando eu digo assim, o problema não é um processo de aquisição equivocado, o problema não é um processo de gestão, muitas vezes, é um problema
que está ligado a um setor ligado ao processo do trâmite de compra mesmo, muitas vezes. Os fornecedores que muitas vezes utilizam isso como algo favorável a eles e não à gestão pública, né, porque eles querem uma eficiência, porque eles querem maximizar o lucro, né, enquanto o setor público ele quer equidade, né, ele quer garantir a todos o que um sistema nosso prevê. E a gente tem que começar a repensar o que é que a gente quer e defende de fato. A gente quer o que o ministro atual coloca à disposição, ou a gente quer o que está na Constituição como sistema único. Eu acho que a gente precisa repensar, porque nesse repensar a gente talvez não vai ficar só pontuando. Obviamente, quem está me escutando agora, nos escutando, e está precisando do medicamento de alto custo, deve estar aflito. Mas se a gente pensar a longo prazo, a gente não pode pensar só em atender a necessidade dos medicamentos de alto custo. Eu tenho que fazer por onde uma população que ainda hoje não necessita de medicamento, ela não venha necessitar, num curto prazo, de medicamentos de alto custo, que isso é o que a gente vê. E a falta atual ainda traz um outro cenário preocupante, que é o processo de judicialização. Esse daí é mais preocupante, se brincar, do que todos os cenários, porque o recurso que vem para a aquisição da judicialização é o mesmo recurso do medicamento. Para a compra do medicamento, né? Então, a gente vê num cenário a nível... um dado do relatório anual de gestão de 2016 do Ministério da Saúde, que entre 2010 e 2016 houve um crescimento da judicialização de 547%. Isso representa que em 2010 o gasto era de 199 milhões e passa para 2016 para 1,3 bilhões de reais. Isso no acumulado são 4,8 bilhões de reais só com o processo da judicialização. E poderia estar sendo investido na própria pesquisa, desenvolvimento de medicamento e compra também, né? De medicamentos. Isso desorganiza, né, o sistema. Porque na judicialização, tanto entram aqueles medicamentos que já deveriam estar disponíveis, mas não estão, como, apesar de tudo, apesar de toda tentativa de estruturar o sistema, às vezes as pessoas pedem absurdos, medicamentos que ainda estão sendo testados. Que não tem, ou então que a relação custo-benefício não autoriza. Se eu quero gastar com o meu dinheiro, é um problema meu. Agora, o dinheiro público ser utilizado para bancar pesquisa ou para tentar, a todo custo, prolongar uma vida, né, por 2, 3 dias, sem que o correspondente também faça isso, porque às vezes a gente tem medicamento que está na lista e ele tem o mesmo efeito que aquele outro caríssimo, mas foi dito para a pessoa que aquele outro caríssimo era melhor, e aí a pessoa entra na justiça. Então a gente tem conseguido, aqui em Pernambuco mesmo, tem um Comitê Estadual de Saúde que tem feito vários seminários para que os juízes tenham conhecimento de como funciona o SUS, de toda essa necessidade de observação dos princípios mesmo, das portarias, né, porque elas regem a forma de se obter o medicamento. Gente, antes da gente entrar no intervalo, tem essa questão do ouvinte Adriano Bezerra, né, sobre a falta de pagamento terceirizados como uma das causas para o desabastecimento. Faz sentido, Ivana? De terceirizados não tem muito a ver, não. Teve um período que a Saúde Log estava demorando a fazer a entrega. Que é um fornecedor. É uma empresa. Alklog, agora é Alklog. Mudou o nome, mas é a mesma coisa. Aí ela fez isso, mas foi até um dia que a gente foi lá, fez uma inspeção, constatou que os medicamentos estavam lá e aí começaram a distribuir. Porque essa não é a forma de se fazer cobrança ao Estado, né? Ainda mais que ela é a única que tem a logística. Não sei se permanece assim, parece que com o Estado ainda está... Deixando as pessoas refém, né? Essa forma de Mas isso cobrança. foi só um período. Só foi uma vez que eu tive conhecimento disso. Se está acontecendo de novo, a gente ainda não tomou conhecimento lá, não. Gente, essas discussões você só acompanha e participa aqui na nossa rádio pública. A gente vai a um rápido intervalo, volta já falando sobre a falta de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Voltamos já já. Intervalo. Sim. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. O silêncio repentino de uma criança não é normal.
Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta. Estamos ao vivo aqui no estúdio falando sobre a falta de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Quem está conosco aqui no estúdio é Ivana Botelho, que é promotora de Justiça e Defesa da Saúde do Recife, também preside o procedimento sobre a farmácia do Estado, e também Flávio Lago, farmacêutico do Hospital Corrêa Picanso, aqui do Estado, mestre em Gestão em Economia da Saúde e é conselheiro regional de farmácia aqui no Estado de Pernambuco. Ivana, outro alerta que a gente tem ouvido bastante, né, principalmente de organizações de assistência a pessoas vivendo com HIV, é o descaso do governo com esses pacientes. Inclusive, o governo Bolsonaro mudou até o nome do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, recentemente suprimindo, né, o nome AIDS. Desde 2016 que a gente vem observando, vem vivenciando crise de abastecimento de antirretrovirais em diversos estados aqui do Brasil. O receio é que questões de cunho religioso, questões morais, acabem atrapalhando, inclusive, ações preventivas, né? Como é que anda a situação dos medicamentos para as pessoas convivendo com HIV, Ivana e Flávio? A gente tem uma ação judicial que foi contra o Estado de Pernambuco, mas os medicamentos que são de responsabilidade do Estado, né, a compra, e os que são de responsabilidade do Ministério da Saúde, à época, o Estado estava com umas inadequações no preenchimento dos formulários, e aí, então, estava tendo um descompasso entre a informação de quantos usuários existiam e o envio do medicamento por parte do Ministério da Saúde. Essa falta, antes a gente não via, assim, quando acontecia era de um ou outro item, era muito raro, e era também muito rápido o período em que ficava sem o medicamento, mas de um tempo para cá a gente está constatando que tem do ano aumentado. passado para cá, de 2 anos para cá? De 2 anos para cá, basicamente. Eu atuo no Hospital Corrêa Sim, Picanso, né? Que é de referência, né, no tratamento. Isso, é o hospital de referência. Os antirretrovirais hoje, a gente não tem um cenário de falta de antirretroviral. Obviamente que esses medicamentos são de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, está dentro de um dos componentes da assistência farmacêutica, que é o componente estratégico da assistência farmacêutica, que são de aquisição do Ministério. Nesse momento, não estão em falta. Obviamente, o cenário da Emenda Constitucional 95 nos preocupa bastante, porque a gente sabe que na hora que a gente constrói um teto, a gente pode ter problemas futuros no abastecimento de antirretroviral. Até porque a gente parece que vibra quando os entes, seja eles municipais ou estaduais, cumprem com o mínimo, né? Existe uma lei 141 de 2012 que regulamentou a Emenda Constitucional 29, que coloca valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços de saúde. E aí parece que aplicar 15% ou mais do que isso
parece que atendeu a necessidade da Como se o mínimo fosse o ideal, né? O mínimo fosse o teto, né? Para muita O mínimo gente fosse o virou teto. E aí a gente está construindo um mínimo que parece ser teto e um teto que realmente nos preocupa, principalmente diante de uma população que tem necessidades infinitas e as tecnologias precisam ser as melhores disponíveis, mas também é uma condição orçamentária que o gestor possa ter sustentabilidade financeira de atender a população. Outra coisa sobre a AIDS, Adriana, que eu acho importante que todo mundo saiba, Por favor. é que ela iniciou, né, o público era o público homossexual, e depois veio e foi sendo mais democrática, vamos Ampliado. assim dizer. E hoje a pessoa que mais pega AIDS é a mulher casada. Isso. Então, assim, e ela pega porque ela é infectada pelo marido. Então, a gente tem que tirar essa questão aí, né, de moral, Isso. de religiosa, o que seja, porque é uma questão, antes de tudo, de saúde pública. Sem dúvida. Né? A opção, a orientação sexual é um problema de cada um. Nosso Estado continua laico, né? É bom lembrar. E isso é uma questão de saúde pública. Então, assim, há uma questão que é uma mulher casada e pobre, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitas crianças estão ficando órfãs por conta disso, porque sem o tratamento adequado, sem a questão mesmo da atenção primária, que é a própria prevenção também, né, gente? Prevenção e tudo, né? A gente está ficando com esse público e está aumentando, né? E entre jovens o crescimento é avassalador, mais 700%, né? Entre a população jovem, né? E independentemente do sexo, né? Na abertura do programa, gente, eu estava falando sobre essa declaração do ministro, né, da Saúde recente, que defende o fim da gratuidade universal do SUS. Eu queria perguntar a vocês o que é o Sistema Único de Saúde em linhas gerais, o que é essa universalidade, né? Atualmente o SUS tem atendido 200 milhões de brasileiros, dos quais, segundo o levantamento aqui da nossa produção, 80% dessas pessoas dependem exclusivamente, né, do setor público. O que é que representa o Sistema Único de Saúde, Ivana, Flávio? É a maior política de inclusão social que a gente tem. O brasileiro deveria amar e defender o SUS, como o inglês faz com o sistema nacional deles. Eu vi num documentário o equivalente ao ministro da Saúde aqui dizendo, né, quando perguntavam a ele se alguém... Ninguém nunca pensou em mudar o sistema aqui de saúde. Aí ele parou, olhou assim para a pessoa. Quem falar isso, se um primeiro-ministro pensar isso e ele mencionar, ele cai. É um documentário de Michael Moore, né? Eu acho. Isso mesmo, Ele cai. Então, assim, eu desejo muito que o brasileiro tenha esse apego, né, ao SUS, que o inglês tem, ao Sistema Nacional de Saúde dele. Que o alemão tem, na Alemanha o francês tem. E assim, né? e a Inglaterra, né, é o berço do capitalismo, né? Então, assim, até nesse mesmo documentário ele mostra que isso não é questão de comunismo ou o que seja, é uma questão mesmo de opção e de orientação, que a saúde, ela tem um custo muito alto e até na ótica capitalista, ela tem um momento que ela não é mais interessante para o mercado dar saúde, oferecer, vender saúde. Então, tem que ser mesmo um sistema público e tem que ser gratuito. Universal, né? Universal. Tem que ser um projeto de nação, né? Sim, sem dúvida. Entender isso como um projeto de nação é quando a gente observa um ministro falando da possibilidade desse desmonte, né? Que ele já vem, na verdade, se desenhando ao longo, desde 2016 para cá. A gente vê, não é a troco de nada, a emenda constitucional 95 é de 2016, uma emenda aprovada na calada da noite, né, que vem colocando a população, que muitas vezes não enxerga, aquilo que hoje ela diz que é direito e dever do Estado. Né? E aí a gente coloca, parece que o Estado contra, quando eu digo Estado, entende-se o ente público, né, contra a parede, mas é a gente mesmo, muitas vezes, que não está nesse processo de controle social, entendendo o que está acontecendo. Eu acredito que não existe apenas um mercado, mas vários mercados se organizando para ocupar essas lacunas que estão querendo mostrar a ineficiência do poder público. Mas eu também acredito que o SUS hoje ele ainda se sustenta por alguns motivos. Primeiro pela vontade e disposição dos profissionais que estão lá dentro, né, que construíram esse processo todinho, que estão lá de uma forma árdua, tendo que dizer um não a um paciente dentro de uma farmácia, e às vezes... Parece que a manchete é perguntar à farmácia o que está acontecendo, mas
E não entender o sistema, né? O que a gente está fazendo hoje aqui é muito interessante, porque a gente não está olhando simplesmente para a farmácia do Estado, a gente está olhando para um processo do subfinanciamento. O que é subfinanciamento? O que ele afeta? Né? Ele afeta um processo de judicialização, é um lençol que cobre um e descobre outro, num montante, e depois a gente vê que a gente deixou muita gente desassistida, e talvez o SUS que a gente precisa de fato, eu volto a dizer, é o SUS que a gente tem que investir na atenção primária à saúde, em prevenção, em promoção à saúde. A medicalização é uma coisa, no nosso mundo ocidental, extremamente mercantilizada e medicalizada, né? Não dá para, parece que não dá para entender uma relação médico-paciente que não tenha um medicamento envolvido, né? E isso por trás tem uma indústria farmacêutica. Fortíssimo, lobby fortíssimo, né, da indústria. O Brasil, ele está para se ocupar a 5ª posição no ranking do mercado global na área da assistência farmacêutica, e é um mercado que ocupa um montante de dinheiro muito alto, né? Ele, de 2015 a 2020, estima-se que cresça 30%, chegando a uma bagatela de 1,3 trilhões de dólares. Só aqui no Brasil? No mercado global. No mercado global, mundial. E o faturamento do mercado nacional também é alto, gira em torno de 54 bilhões ao ano. Então, esses cenários econômicos fazem esses mercados muitas vezes não querer vender o medicamento. Porque não vai ser lucrativo, né, para eles. Porque talvez seja lucrativo judicializar o sistema. Sim. Entendeu? Porque o governo, né, assim, o Estado, e aí eu falo União, Estados e municípios, eles são os maiores compradores. Então, qualquer vendedor gostaria de ter esses entes como clientes. Então, a gente tem que ver por que está acontecendo esse tipo de relação, de dificuldade, né, dos fornecedores com os estados. Recentemente, vocês devem ter visto, nossos ouvintes também, ouvido falar, circulou um vídeo que foi gravado por acredito que uma moça nos Estados Unidos, não me lembro se era uma moça ou um rapaz, que se acidenta e pede, pelo amor de Deus, para não chamar a ambulância, porque ela não teria dinheiro para ser transportada, né? Então, muitas vezes a gente escuta a gente dizendo, para que o SUS? Para que a gratuidade? Né? O SUS não é só, entre aspas, compra de medicamento, né? O SUS é uma assistência global que envolve desde a água que a gente bebe, né, que é analisada, até uma situação de emergência. A vigilância sanitária, né? Todos os restaurantes são fiscalizados pela vigilância sanitária. Ela é SUS, ela integra o SUS. Sem então, dúvida. todos nós somos beneficiados, né? As campanhas de vacinação, que também são, assim, de extrema importância. Isso. Os hospitais privados, eles também são fiscalizados pelo SUS, porque a vigilância sanitária vai lá. Então, é uma coisa de interesse realmente de todos. Nacional. E muitas vezes a gente identifica o gasto em saúde como despesa, mas ele também tem que ser investimento. Sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode olhar para a saúde como gasto. Sem dúvida. A saúde tem que ser vista como a visão não pode ser essa. Sem dúvida. Né? Só que aí é como eu avalio esse gasto, eu não só posso quantificar, mas eu tenho que gerar a qualidade desse gasto. Hoje existe um sistema, hoje não, né? Desde 2011, existe um sistema de informação sobre orçamento público em saúde, o CIOPS. Né? O CIOPS mostra como é que os municípios, Estado e União estão, em quantidade, aplicando seus recursos. Mas a gente tem que ir além. Não basta saber o quanto se gastou, mas como se gastou, para a gente avaliar se o gasto foi dentro do valor de mercado, para a gente saber se esse mercado está sendo corrompido ou não, e não simplesmente para identificar se cumpriu os 15%. Sim, mínimos. Pode ter cumprido o mínimo, mas ter usado de forma bem equivocada. Sem dúvida. Né? Na área de medicamentos, hoje tem um banco de preços em saúde, que é o BPS, que faz a um gestor público ou um gestor privado avaliar se o que ele compra está dentro de um preço de mercado. Preço justo, né? Está tudo dentro de uma tabela de preços. Então, a gente tem ao nosso Isso tudo redor, é SUS, né? Isso tudo é Sistema Único de são Saúde. instrumentos construídos pelo Sistema Único de Saúde que visa gerar uma população acesso universal. Mas, para isso, obviamente, precisamos qualificar a gestão, precisamos, mas, acima de tudo, defender um projeto de nação que é esse sistema que possa vir a garantir uma qualidade de vida melhor às pessoas. A gente falava há pouco sobre assistência a pessoas convivendo com HIV e nossa repórter Larissa, esqueci do sobrenome, Rocha, né? Larissa Rocha tem uma informação para a gente sobre a Gestos, não é isso? Diga aí, Larissa, bom dia. Bom dia, Adriana. Nesta terça-feira, 4 de junho, será realizado o Bazar Beneficente da ONG Gestos. O ato beneficente é importante para financiar as atividades da ONG,
que este ano completa 26 anos, defendendo e promovendo os direitos sexuais e reprodutivos. O evento acontecerá na sede da Gestos, localizada na Rua Médicis, número 28, no bairro da Boa Vista. E também, quanto a HIV e AIDS, o Fora da Curva, também no dia 7 de maio, promoveu um debate sobre o que ameaça as políticas de HIV e AIDS, que é bem importante que os ouvintes vejam e revejam, né? Foi do dia 27 de maio. Dia 7 de maio. 7 de maio, perdão, está nas nossas redes sociais, está no YouTube. Vale a pena a gente assistir. O quanto importante Obrigada, Larissa. são esses movimentos do controle social, né? Porque é dessa forma que as entidades possam saber se mexer e se melhor articular com quem de fato precisa do medicamento. Eu sou conselheiro pelo Conselho Regional de Farmácia, eu acredito que o Conselho é uma entidade que precisa, nessa discussão, estar sempre participando de um processo de debate, de construção de ideias, para que a gente não fique refém, seja de um governo que não pensa no SUS universal, seja de mercados que praticamente só pensam na sua eficiência de maximizar lucro. Então, a gente precisa ter a união nesse momento, como a doutora Ivana falou, que a Secretaria hoje pensa em unir esforços para garantir os medicamentos que não estão disponíveis. A gente precisa ampliar um processo de debate, mas principalmente usando o controle social, as associações das doenças, para que amenize o sofrimento dela, porque a gente já dizia que o remédio não é só o medicamento, o remédio é qualquer coisa que amenize o sofrimento e cause bem-estar. Então, a articulação com essas pessoas é importante porque elas se sentem minimamente confortadas em relação a um debate visando o acesso total dos medicamentos. E na prática, como é que se dá essa inserção da sociedade civil nessas discussões e no acompanhamento? Como é que a gente, por exemplo, pode saber que uma empresa não está tentando colocar o estado de refém, segurando o medicamento? Como é que a gente pode participar? Que formas, doutora Ivana? As organizações, né, as associações e tudo, exemplo das Gestos, elas têm um papel muito interessante e é de verdadeira parceria com o Ministério Público, né? Porque normalmente levam informações e aí informações já estudadas, já levam mais mastigada a coisa, né, para o Ministério Público. Então, há uma atuação muito boa. Na questão da falta dos medicamentos e da razão dessa falta, né, é com a investigação mesmo, ouvindo as informações que o gestor traz, as informações que os próprios fornecedores trazem também, né, dos especialistas na área, o próprio Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Municipal também são os órgãos de controle, né, do sistema, são de extrema importância em tudo, porque eles é que deliberam as políticas públicas. O gestor até pensa, e é função dele pensar e apresentar ao Conselho, e o Conselho é quem vai dizer, realmente essa política pública de saúde tem tudo a ver com o cenário, né, epidemiológico da minha cidade, do meu estado. Sim, é claro que isso não funciona 100%, às mil maravilhas, porque é recente, porque a gente saiu de um período de ditadura, né, e quando entra na questão da redemocratização, com a previsão do controle social, né, isso é recente, isso é de 30 anos. O pessoal do movimento sanitarista já pensava nisso, mas a gente tem que investir para que esses órgãos de controle social e os de controle mesmo, de uma como forma os conselhos, geral, por exemplo, né? Os conselhos de saúde, que eles sejam cada vez mais capacitados e que eles tenham cada vez mais a percepção da importância do seu papel, cada conselheiro, né, da importância do seu papel no cenário de saúde. Gente, falando sobre os conselhos, recentemente houve uma mudança aí na política dos conselhos, né, do governo federal, e vários conselhos foram, inclusive, extintos. Vocês já veem algum impacto na saúde, nas políticas públicas de saúde, Flávio, com a extinção desses conselhos? Sem dúvida. Então, como a doutora Ivana falou, muito bem falou, a questão do controle social, né? A gente só constrói novas ideias, a gente só descobre novos medicamentos, a gente só faz novas contratações de pessoas a partir da necessidade da população. Então, a gente não pode deixar isso à margem. Essas formas de frear a possibilidade das pessoas que são as nossas maiores interessadas de participar do processo de construção, isso é assustador. É assustador. E voltando assim à questão do medicamento que a gente estava falando, para você ver como é complexo,
quando a gente diz que o medicamento está faltando no estado, a população muitas vezes nem precisa muito saber isso, mas às vezes sim precisa saber. Mas de quem é a responsabilidade, por mais que a responsabilidade de um ente é de entregar, mas de quem é a responsabilidade da aquisição, do processo do financiamento. Né? Então, muitos dos medicamentos hoje de alto custo do Estado, até por uma questão de logística, de comprar de forma centralizada para o governo federal, ele tem maior capacidade de poder de compra. Então, a lógica dele comprar é melhor do que cada estado está comprando. Mas, na hora, o medicamento é dispensado no estado. E aí, a população ela olha para aquela farmácia lá do estado e aponta o dedo para o estado. Né? E, muitas vezes, ignora de quem é a responsabilidade. Então, a população precisa saber para que a gente possa, nesse processo de entendimento, saber, de fato, a quem cobrar. Como é que a gente sabe de quem é a responsabilidade, por exemplo, pela compra de um medicamento? É importante, porque existe uma relação nacional de medicamentos essenciais, que é a RENAME. A RENAME está na internet, certamente. A RENAME está na internet. A última atualização dela foi de 2018. Ela divide os medicamentos da assistência farmacêutica em blocos, então, em componentes, desculpa. Existe o componente básico, que, como a doutora Ivana colocou, é de responsabilidade do município. Que é o que é entregue nos postos de saúde. Isso, mas é de financiamento tripartite. Certo, como eu falei, Estado, União e municípios. Isso, os três colocam à disposição do município recursos para o município comprar. E existem os medicamentos do componente estratégico, como os antirretrovirais, que são de responsabilidade da União comprar esses medicamentos, como também tuberculose, hanseníase e todas as doenças endêmicas. E existem os medicamentos que a gente chamou aqui de alto custo, mas são do componente especializado da assistência farmacêutica, que uma maior parte é de compra centralizada pela União. Brasília. Uma outra parte é repassado o recurso para que o Estado faça aquisição. E tem uma outra parcela, que é do componente especializado, que é de responsabilidade direta do Estado comprar. Então, a gente precisa, nessa linha do qual é o produto que está faltando, saber a quem cobrar, né? A quem responsabilizar. E muitas vezes, esse processo que a gente falou de processo de compra em gestão pública, a gente tem vários nós, e isso é um entrave que a gente precisa estar sempre rediscutindo para que a gente não fique tão refém do mercado privado. Quão reféns somos hoje do mercado privado, Ivana e Flávio? Somos muito reféns. No sistema que a gente vive, né, assim, e essa indústria, a indústria farmacêutica, é uma indústria agressiva no ponto de vista da forma como ela atua, né? Ela utiliza milhões para pesquisa, é fato, né? Ela impulsiona a descoberta de várias coisas que são boas para a saúde, mas há também a cobrança de um preço alto por isso tudo, né? Assim, para financiar, ela cobra bem caro pelo medicamento, aí tem o tempo de patente e tudo. Então, assim, no sistema que se vive, no mundo, somos todos reféns. Infelizmente. É inevitável a gente não estar dentro desse mercado lógica, privado. Né? O que a gente pode, quanto poder público, é gerar instrumentos que não dê tanta brecha para que eles penetrem de uma forma tão agressiva, né? E, por exemplo, que brechas? Tem uma comissão a nível nacional que incorpora tecnologias no SUS, chamada Conitec. A Conitec é um órgão extremamente importante. Conitec não foi desbaratada, não, existe ainda, né? Ela existe ainda, né? E a gente tem que ter muita preocupação, ficar muito atento de quem está à frente da Conitec, porque é ela que diz quais são as novas tecnologias que vão ficar à disposição da população, aquelas que precisam ser retiradas, seja por conta do desuso ou de algum problema relacionado ao medicamento. E é ela que define ao secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde uma recomendação. É uma comissão técnica, de técnicos. Técnica. Pelo menos em princípio deveria ser. Ela é quem deveria fazer a análise custo-benefício. A Conitec, o grande problema é que ela demora muito, em alguns casos. Né? Assim, a chegar a conclusões. Fica defasado o tratamento ofertado pelo SUS e a Conitec não agiliza isso. Em outros casos, há rapidamente a inclusão de alguns medicamentos, como esse aí, Spiranza, agora, que rapidamente entrou num custo elevadíssimo e acho que não sei se tem estudo epidemiológico justificando. Que medicamento é esse? É para quê, gente? É para uma síndrome que o crescimento da coluna não se dá na mesma velocidade que o dos demais órgãos. É assim, é uma doença muito séria, é rara, né? Uma doença rara.
E há questionamentos, pelo menos eu tinha visto a última vez que eu li, quanto à eficácia do medicamento. Então, ele é caríssimo, né? E ele entrou na lista, foi do SUS? Às vezes é que medicamentos de doenças raras você não tem muitos estudos. E aí a população que precisa, que é muito fica pequena, angustiada, né? Com razão. obviamente. Que é natural, Mas a gente tem que pensar na segurança também do paciente em cima de uma alternativa que às vezes também é muito onerosa para os sistemas de saúde. Mas a Conitec, ela se baseia na eficácia, na efetividade, ou seja, na resposta das pessoas, mas também pensando no impacto orçamentário. Por isso, muitas vezes, tecnologias muito novas, elas não são colocadas à disposição para a gente não ficar refém de mercado. Por isso que a Conitec ela é um órgão importante para que a gente possa deixar à disposição medicamentos que sejam seguros, efetivos, mas que também tenham sustentabilidade orçamentária. Então, o impacto orçamentário é analisado pela Conitec. E o Brasil, por mais que tenha esse processo de morosidade, tem essa forma de conduzir, se vai incorporar novas tecnologias ou não, dentro de um sistema que é universal, e a gente precisa ter muito cuidado para não ficar refém justamente desse mercado. E é importante que as pessoas acompanhem esse trabalho da Conitec, né? Assim, teve uma audiência pública no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão que fiscaliza os ministérios públicos de todos os estados e o da União. E lá a Conitec era sobre medicamentos e a Conitec foi chamada e várias dessas associações de defesa de pessoas com determinadas doenças. E foi um momento, e tinha também representantes de conselhos profissionais, e foi um momento onde a Conitec teve a oportunidade de explicar a sua rotina, como funciona, e os usuários também, que são essas associações, né, de dizer o quanto é angustiante aquela demora. Espera, né? E às vezes dúvida. Não parece tão claro e tudo, para que se chegasse a um consenso de a Conitec fazer as coisas com a responsabilidade que realmente mas com um tempo mais ágil, né? Mas num tempo mais... Gente, a gente está quase terminando o programa. Eu vou dar a palavra, não, que vocês tenham a palavra, né? Vou pedir que vocês façam uma fala final, principalmente em relação ao SUS, né? Dessa necessidade de... acreditam vocês também da gente defender o SUS. Mas antes disso, eu queria ler aqui um comentário de um ouvinte, só dá para ler o de professor Fábio Júnior. Ele saúda todo mundo. É um afago na alma, na verdade, que eu vou me permitir ler. Ele diz que ama o programa, diz que o programa é informativo, factual, criado, gerido e desenvolvido por uma universidade pública. Parabéns aos professores, técnicos, estudantes, funcionários. Acrescento as fontes também, em geral, que contribuem para essa maravilhosa rádio. Muito obrigada, Fábio. Nesses tempos, a gente precisa defender realmente e desse afago, defender a universidade pública. Por favor, Ivana. Um minutinho só para cada. Certo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Que o Fábio está dizendo aí, que é defender a universidade pública, é defender o Sistema Único de Saúde, ir em busca do Sistema Único de Saúde salva muitas vidas, muitas coisas que antes ninguém nem pensava que pudessem acontecer com pessoas sem qualquer condição, né, financeira, e hoje acontece. Então, a gente tem que defender o SUS. O SUS é nosso. Isso, Flávio, rapidinho. Eu acredito que o cenário que nós estamos faz a gente precisar também nos reinventarmos. Sim. Como construir esse SUS sustentável economicamente e que garanta a universalidade. Então, eu acho preciso que muita gente precisa repensar. E quando eu digo muita gente, é o poder público, a população, os profissionais envolvidos na saúde. E aí a gente possa vir a garantir um SUS não só público, universal, mas que seja sustentável. Sim, de qualidade, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O Fora da Curva está terminando agora. Agradeço bastante a promotora Ivana Botelho, ao conselheiro regional de farmácia Flávio Lago. Muito obrigada. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, apresentado e roteirizado por mim, Adriana Santana, no estúdio, na pesquisa, Guilherme Falcão e Larissa Rocha, nas redes sociais, nossas queridas e queridos alunas e alunos de comunicação do UFPE, na técnica Marco da Lata. A gente vai reprisar o programa às 9h, aqui pela 99.9 e também pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Boa tarde, boa semana para todo mundo. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire.
Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.